Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Evangelho do dia, liturgia da palavra. Hoje, dia 12 de março de 2024, terça-feira da quarta semana da Quaresma. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal, Evangelho do dia, liturgia da palavra. Eu sou o pastor Écio Cortaz Sardinha, da Igreja Metodista Central Nova Friburgo, e é um prazer estar com você de segunda a sábado, 8 horas da manhã, nesse nosso programa. Se inscreva no meu canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, vai estar assistindo que horas, não é? Hoje eu gravei esse programa porque eu tive que ir até ali na Previdência Social, o INSS, porque eles conseguiram sumir com todos os minhas contribuições individuais até 2018. De 2018 para cá antes de 2018 não tem mais nenhuma contribuição individual no meu INSS. E aí eu vi pela internet que isso é muito comum acontecer e a gente tem que correr atrás, né? Então marquei agora de manhã, agendei para essa manhã e não sei se vai dar tempo para voltar para fazer ao vivo. 7 horas da manhã que eu agendei. Se tiver condições, eu farei ao vivo e deletarei esse vídeo, porque eu prefiro estar ao vivo com vocês. Amém? Mas se não puder, eu estou aqui te abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela noite que o Senhor nos deu de segunda para terça. Agora, Pai, esse dia seja iluminado pelo Senhor, abençoado pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos então estudar a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor. O Evangelho do dia já vamos completar, não é? Semana que vem vamos completar, aliás, vamos completar no sábado 4 anos. 4 anos de Evangelho do dia, liturgia da palavra. Depois eu vou confirmar se é sábado mesmo. Tá bom, querido? Porque a gente vai ter que ter um bolo, né? Cantar parabéns. Estamos 4 anos lendo o Evangelho do dia com você. Nós não podemos inventar Evangelho. Todo ano fazer Evangelho diferente. Não, é o mesmo Evangelho. O Evangelho de Cristo. Lógico que cada dia a palavra profética vem direcionada para a nossa vida de uma forma diferente. Mas é o mesmo Evangelho, a mesma palavra do Senhor. Amém, querido? Vamos então ao Evangelho de hoje? Abra o seu Evangelho aí em João. Você que tem o nosso livrinho. Se você não tiver, na descrição do nosso vídeo tem onde você comprar esse livrinho aqui, olha, para você nos acompanhar. Tem até o espaço aqui para você fazer suas anotações. Tá bom? Então hoje, 12 de março, terça-feira, quarta-feira da quarta semana da Quaresma. Só para você que quer ver a liturgia da palavra, a primeira leitura é Ezequiel 47, 1 a 9 e versículo 12. O Salmo é o 46. E o Evangelho, João 5, de 1 a 16. Tá bem? Vamos ler? João 5, 1 a 16. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo que havia 38 anos. 38 anos, hein, gente? Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leite e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leite, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leite e ande. Perguntou-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leite e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha,
você foi curado. Não peques mais para que não aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado por esse santo evangelho, Pai. Como é bom estar na Tua presença, como é bom ouvir a Tua voz. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Muito bom, querido irmão e irmã, como é bom ler o Evangelho do Senhor, né? Eu estou aqui na minha biblioteca, no meu escritório, meu lugar de oração, é daqui que saem minhas orações, os sermões da igreja, os livros que eu escrevo, tudo sai desse lugar aqui, meio bagunçado, mas é um lugar muito especial para mim. Muito bom, queridos. É interessante que eu quero destacar nesse Evangelho, de João 5, 1-16, a cura lá no tanque de Betesda, o lugar da misericórdia. A palavra Betesda significa casa de misericórdia, Betesda, casa de misericórdia. E nessa casa de misericórdia, o que faltava era misericórdia e o que estava sobrando era individualismo. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero que você perceba 4 coisas. Primeira pergunta do Senhor Jesus. Ali tem um tanque, se dizia que a água era milagrosa, dizia-se ali já era um templo de um deus grego de cura. Então pode ser que as pessoas estavam ali por questões puramente mitológicas, lendárias e religiosas, nós não sabemos. Só sabemos que estava ali um enfermo há 38 anos paralítico. Talvez ele tinha a idade de 38 anos, um enfermo de nascimento. E Jesus faz uma pergunta para ele. No versículo 5 e 6, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? Você quer ser curado? Talvez alguém pergunte: poxa, mas que pergunta é essa, hein? Se o rapaz está enfermo, o que ele quer? Não, amado. Muitas vezes ele poderia usar a enfermidade como um trampolim, como uma muleta, como um andaime para poder viver pedindo esmola. Talvez ele gostaria de uma esmola de Jesus, de um dinheiro, não de cura divina, não de restauração. Então Jesus pergunta a ele: você quer ser curado? Muito interessante isso, amado. Muitas das vezes o Senhor faz essa pergunta para a nossa vida. Eu fui magoado no passado me passaram para trás, esqueceram de mim, e eu estou sentindo essa angústia do coração. Você quer ser curado? Ou você quer continuar lembrando dessas coisas do passado? Te faz bem ficar lembrando dessas coisas do passado? Amados irmãos e irmãs, olha que palavra tremenda de Jesus. Você quer ser curado? Você quer ser curado? Na realidade, ele queria uma esmola ou ele queria a cura? Ele estava ali realmente desejoso da cura divina. Jesus estava ali na festa, mas Jesus não podia realizar muitos milagres ali, porque ali estava o comando central, tanto do judaísmo, do templo, quanto dos romanos. Então Jesus não podia agora realizar nada ali, que era até perigoso para ele. Tanto é que quando o paralítico diz que foi Jesus que o curou, Jesus começou a ter que andar escondido porque eles queriam prender Jesus, porque Jesus violava o sábado. No sábado não podia se carregar a cama. Jesus manda o rapaz carregar a cama. Mas a pergunta principal é: você quer ser curado? É a primeira coisa interessante desse texto. Então, Jesus faz uma pergunta. Segundo, o homem apresenta dificuldade. Versículo 7. O enfermo respondeu. Olha, ele não responde a pergunta de Jesus. Ele apresenta a sua dificuldade.
E não era isso que Jesus perguntou. Jesus não perguntou assim, por que você ainda não foi curado? Aí a resposta seria, Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então aqui não há misericórdia e há individualismo. Não foi isso que Jesus perguntou. Se Jesus tivesse perguntado assim, por que você ainda não foi curado? Essa seria a resposta. Quando eu vou, entra alguém primeiro e não há ninguém que me ponha quando a água é agitada. Não foi essa a pergunta que Jesus fez. Mas ao invés de ele falar abertamente, Senhor, eu quero ser curado, ele apresenta a sua dificuldade. Talvez eu pergunte a você, você quer que Deus abra uma porta de emprego? Aí você responde, pastor, nós estamos vivendo num momento difícil. Não há emprego com facilidade. Eu não tenho diploma superior. Eu não tenho ensino médio. Eu não fiz nenhum curso de qualificação. As pessoas têm dificuldade de me dar oportunidade por causa disso. Mas não é essa a pergunta que eu fiz. A pergunta é, você quer que Deus abra uma porta de emprego para você? Então, muitas das vezes é essa, amado. O Espírito Santo nos faz uma pergunta e ao invés da gente agir com fé e falar assim, eu quero, eu recebo, eu tomo posse, a gente fica olhando a sociedade, a conjuntura social e fica arrumando desculpa. Não, nós estamos vivendo assim por causa disso, daquilo. Nós estamos vivendo assim por causa daquilo, outro. Nossa situação está difícil por causa disso, daquilo. Amados irmãos e irmãs, olha que coisa tremenda. Nós temos que tomar posse. Senhor, eu preciso da tua ajuda nessa área. Senhor, eu preciso que o Senhor intervenha nessa área. Senhor, eu preciso que o Senhor sustente a minha vida nessa área. Amado, você tem que ter essa atitude corajosa de tomar posse da tua bênção. Não é ficar apresentando tua dificuldade. Você quer ser curado? Ah, Senhor, quando eu entro na água, entra alguém primeiro, não há ninguém que me coloque na água, está difícil demais. Aquela lamúria. Ele, ao invés de buscar a bênção, falou, eu quero ser curado. Ele ficou mostrando lamuriosamente as dificuldades. Você quer ser curado da sua perna? Ah, pastor, o médico falou que essa é uma doença genética, uma doença progressiva, que não há mais cura. Eu estou tomando remédio. Amado, você quer ser curado? Então, amado, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ter essa facilidade de responder sim. Sempre a vontade de Deus foi operar, né? Nós não obrigamos Jesus a fazer absolutamente nada. Mas nós temos a liberdade de pedir. Pedir, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Nós podemos pedir. Lembra o evangelho de ontem? O oficial do rei. O oficial do rei pediu pelo seu filho, creu e recebeu a bênção. Aqui Jesus diz, você quer ser curado? Ele apresenta toda a sua dificuldade. Querido, em nome de Jesus, você está com dificuldade dentro da tua casa, você está com dificuldade com a tua filha, você está com dificuldade com o teu filho, você está com dificuldade na tua saúde, na tua vida financeira, coloque diante de Deus o que você precisa. Não precisa ficar falando das suas dificuldades. Isso Jesus já sabe. A pergunta é, você quer ser curado? Você quer ser abençoado? Você quer ser liberto? Toma posse, amado, e fala. Sim, eu preciso do Senhor. Sim, eu preciso da tua graça. Sim, eu preciso da tua ajuda. Glória a Deus por isso. Terceiro momento interessante desse texto, que Jesus opera a cura. Então, primeiro, Jesus faz uma pergunta. Segundo, o homem apresenta dificuldade. E Jesus opera a cura. Olha o 8 e o 9. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue o seu leito e ande.
Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Jesus não tacou água benta nele, não moveu água sobre ele, né? Jesus apenas mandou uma palavra: levante-se. Olha a autoridade de Jesus. Pegue o seu leito e anda. E era sábado, mas Jesus mandou. Imediatamente o homem se viu curado, e imediatamente, e pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Ou seja, amado, Jesus opera a cura instantânea na vida daquele rapaz. É interessante que Jesus pergunta: você quer ser curado? Ele apresenta dificuldade. No momento ele diz: eu quero. Talvez inconscientemente, né, ou entre linhas, está falando: olha, querer eu quero, mas não tem ninguém que me coloca na água, e quando eu vou, vai entrar alguém primeiro. Mas ele não responde diretamente: sim, Senhor, eu quero a tua bênção. Mas independente, talvez, dessa sua incredulidade, porque ele achava que Jesus era uma pessoa comum, ele não sabia quem era Jesus. Era mais um homem curioso, não é? Ele talvez respondeu essa resposta, ele talvez seja até uma resposta sem educação. E mais um curioso: você quer ser curado? É lógico, eu quero. Não é? Mas Jesus, ele conhece a nossa fraqueza. Ele conhece a nossa incredulidade também. Ele conhece os nossos limites. E Jesus é tão misericordioso, ele está em Betesda, casa da misericórdia. Ele é tão misericordioso que ele ministra cura, milagre na vida daquele homem. Jesus diz: levante-se. Paralítico de 38 anos, ali paralisado, se levantou. Pegue o seu leito e ande. Ele pegou o seu leito, talvez ali um pedaço de madeira, uma cama, uma maca, e começou a andar. Imediatamente, o homem se viu curado. É assim que Jesus faz na nossa vida, querido. O texto diz que era no sábado, por isso que o versículo 10 diz que os judeus disseram ao que havia sido curado: é sábado e nesse dia você não tem permissão de carregar o leito. Viram ele carregando o leito, era um dos portais ali do templo. Você não pode carregar leito esse dia de sábado. Ao que ele respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e anda. Ou seja, eu já era paralítico ali, 38 anos, mas o homem que me curou mandou pegar o leito. E eu estou com leito. E perguntaram: quem é o homem que disse a você: pega o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Enquanto lá em Genezaré Jesus curava todo mundo, aqui em Jerusalém não podia, porque ele seria até preso e morto antes da hora. O problema não era que Jesus estava fazendo bem, o problema era o ciúme religioso da liderança judaica de Jerusalém. Esse era o grande problema, não é? Mas ele foi curado imediatamente. Então, amado, a primeira palavra, Jesus faz uma pergunta. Segundo, o homem apresenta dificuldade. Terceiro, Jesus opera a cura. Quarto, Jesus exige santidade. Versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olhe, você foi curado. Olhe, você foi curado, hein? Não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Aí o homem sai dali, fala para os judeus que Jesus tinha sido curado, e por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia coisas no sábado. Ele não deveria falar, né? Mas ele falou. Amados, Jesus diz: olha, você foi curado. Não peques mais para que não lhe aconteça coisa pior. Jesus exige santidade. Guarde isso no teu coração, querido. Jesus curou aquele homem, 38 anos doente, mas não para que o homem voltasse ao pecado. Eu tenho as minhas pernas, então agora eu vou para o carnaval.
Eu tenho as minhas pernas, agora eu vou para o pecado. Não. Ele não foi curado para voltar para as coisas do mundo. Ele foi curado para andar em santidade. Quando Jesus diz assim, você foi curado, olha, não peques mais, para que não aconteça coisa pior. Alguns chegam até a dizer que talvez ele não era paralítico, cometeu um pecado e ficou paralítico. Isso é improvável. O que Jesus está dizendo é o seguinte, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O pecado abre portas de maldições sobre a nossa vida. Sobre a nossa vida financeira, sobre a nossa saúde e sobre tantas áreas da nossa vida. O pecado só desgraça a nossa vida. Alguém diz assim, o que é pior do que ficar 38 anos paralítico? Jesus diz, não peques mais para que não se suceda coisa pior. Pior do que ficar 38 anos paralítico é a pessoa morrer e ir para o inferno. Até estava conversando com a Marisa. O diabo não quer que a pessoa fique pobre ou rica. O diabo não quer que a pessoa fique doente ou curada. O diabo quer que a pessoa vá para o inferno. Esse é o projeto dele. Esse é o projeto dele. O inimigo não quer que você tenha uma vida abençoada. Talvez até a pessoa tenha uma vida tranquila, mas nunca aceita Jesus. Porque esse é o projeto do inimigo, levá-lo ao inferno. Então Jesus está dizendo assim, querido, olha, você foi curado, não peques para que não suceda coisa pior. Ou seja, Jesus exige santidade. Andar em santidade. Jesus operou na minha vida, Ele restaurou a minha vida. Agora eu vou andar em santidade. Nós, metodistas, nós temos duas palavras com relação à santidade. Uma palavra é atos de piedade e obras de misericórdia. Atos de piedade, oração, ceia do Senhor, jejum, ir à casa do Senhor, orar ao Senhor, frequentar os cultos, ser aluno da escola dominical, ser membro de uma célula, entregar os seus dízimos e ofertas, são atos de piedade, obra de misericórdia, amar o próximo, evangelizar o próximo, trabalhar para que o próximo encontre com Jesus, auxiliar as pessoas carentes que Deus coloca na tua frente, atos de misericórdia. Isso é santidade. Ide e não peques mais. Ou seja, esse rapaz não foi curado para voltar ao seu cotidiano de pecado. Não foi curado para voltar a ter uma vida normal como tinha antes, não. Ele foi curado para seguir Jesus em santidade. Talvez nunca mais ele tenha tido ali um encontro com Jesus, mas a vida dele foi impactada. Querido irmão e irmã, em nome de Jesus Cristo, o Senhor é aquele que te cura e te abençoa. Não fique apresentando suas dificuldades para o Senhor. Peça, sim, eu quero, Senhor, a tua bênção. Se há uma montanha muito grande, um muro muito grande, não importa. Importa o que Jesus vai fazer por você. Agora, amado, não receba a tua bênção para viver no pecado. Receba a tua bênção e se santifique mais. Deus entrou com recurso, se santifique mais. O Senhor te abençoou, se santifique mais. O Senhor é contigo, meu querido. O Senhor é o único que pode te abençoar. O único. Por isso eu quero que você tome posse da tua bênção. Em nome de Jesus Cristo. Não desista. Coloque diante de Deus sua necessidade. Não coloque suas dificuldades, mas coloque sua necessidade. O que você está precisando hoje de Deus? Toma posse dessa palavra, querido. Você não está ouvindo esse evangelho por acaso. Alguém não compartilhou esse evangelho por acaso contigo? Não foi por acaso.
É porque é uma voz profética. Sabe o que é uma voz profética? É quando Deus fala diretamente com a pessoa. Deus está falando diretamente contigo essa manhã, esse dia, essa noite, na hora que você está ouvindo esse vídeo, assistindo. Mas a voz profética de Deus é essa: eu vou mudar a tua vida. Não importa, querido, quais são as dificuldades. Ninguém me coloca no tanque. Sempre entra alguém na minha frente. Não é isso. Não é para você descrever a tua situação dolorosa. É para você confiar na misericórdia do Senhor. Amado, essa manhã, esse dia está sendo uma Betesda, casa de misericórdia. A misericórdia do Senhor vai te restaurar, a misericórdia do Senhor vai te abençoar. Você vai andar para frente de forma confiante, positiva, feliz, porque o Senhor está contigo. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado por esse evangelho tão tremendo que o Senhor falou no nosso coração hoje. Obrigado, Pai. Continue conosco. Em nome de Jesus. Amém. Se necessário for, assista esse evangelho de novo. Tem queridos irmãos que falam: estou assistindo de novo agora às 14 horas. Estou assistindo de novo agora às 22 horas. Vai ficar à noite sozinho em casa? Assista esse evangelho de novo. Para edificar a sua vida. Amém, querido? Glória a Deus. Vamos então colocar a nossa família, os enfermos, a nossa vida financeira, a igreja de Cristo e esse mundo que sofre nas mãos do Senhor, nossa sociedade. Senhor, aqui estão nomes sendo escritos de familiares. Eu coloco a Lídia, o Estevão, Marisa, minha vida. Coloco a vida de cada pessoa. Aqui estão também enfermos, Pai, na Tua presença. Coloco a Madalena, o Jaime, a Penha. Todos os que estão sofrendo, Pai, e necessitando da Tua cura agora. Coloco também, Pai, a nossa vida financeira, Senhor, para que o Senhor venha entrar com providência e provisão. Que esse mês de março seja o mês do milagre, seja o mês da prosperidade. Senhor, eu coloco nas Tuas mãos, Senhor, também, Pai. Pai amado, a Tua igreja na face da terra. Deus, a Tua igreja em Chipre, a Tua igreja em Jerusalém, a Tua igreja na face de Gaza, do Líbano, no Brasil, a nossa igreja local onde congregamos. Pai, colocamos a Tua igreja nas Tuas mãos e colocamos esse mundo que sofre, Pai. Seus governantes, prefeitos, governadores, presidentes da República, todos nas Tuas mãos, Pai. Pai amado, entre com Tua providência sobre aqueles que estão sofrendo. Agora, Pai, nos dê uma terça-feira maravilhosa. Nós oramos, a oração o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Querido, ore por mim, que eu estou indo no INSS, ver se eles conseguem recuperar todas as minhas contribuições aí em 2018, e depois vão ter que voltar também para a Marisa, fizeram a mesma coisa com a Marisa. E você que é o contribuinte individual, entra lá no aplicativo do INSS com o meu Gov, aquela senha, e verifique se todas as suas contribuições estão ali. Se não tiver, faça um agendamento no INSS, na agência do INSS da tua cidade, para que você possa cobrar, senão isso pode prejudicar a tua aposentadoria. Tá bom, querido? Ore por mim, para que esse espírito de burocracia caia e tudo seja resolvido. Tá bom? Um beijo, o Senhor te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fico muito feliz em falar contigo, o Senhor te abençoe em nome do Senhor.
Com Jesus é só vitória. Maranata, ora vem Senhor Jesus. O meu Pai é maior do que tudo. E vamos colocar mais essa, hein? Tudo posso naquele que me fortalece. Todo mundo? Tudo posso naquele que me fortalece. A paz, queridos.